eis aqui o teu filho, como o Senhor Deus tem usado, Pai, na terra. Sido, Pai amado, a boca do Senhor, onde quer que ele tenha passado, continua usando o teu servo, Pai. Usando, Pai, como instrumento, Deus, para falar com a tua igreja. E, Pai, prepara o coração da tua igreja para receber a sua palavra. Sim, Deus Santo, Deus poderoso, que o nosso coração bem está, Pai amado, preparado para receber o que o céu tem para entregar através da vida do teu servo, Pai. Usa ele grandiosamente como o Senhor Deus já tem usado. E fala, Pai, conosco, é que nós oramos e pedimos no teu santo nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Agradecer ao Robson, né? Aleluia, Senhor. Ao Thiago. Não sei se é presbítero também, não. Diácono Kleber. E aos irmãos da igreja, né? Amém. Porque é muita alegria, né? Estar aqui, poder falar da palavra de Deus, poder compartilhar com os irmãos, né? Os irmãos podem sentar, senhor. E Deus estava falando muito forte comigo sobre uma palavra aqui na Bíblia, né? Que eu ia falar hoje sobre chamado e perseverança, né? Porque a gente, né, irmãos, a palavra fala que no mundo a gente ia ter aflição, né? Mas a gente teve um ânimo, né? Porque Jesus, ele já venceu o mundo, né? E Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Porque no nosso dia a dia a gente tem tantas adversidades, né? A gente ora, a gente, né, repreende muitas coisas. Deus dá muita estratégia para a gente poder vencer nosso dia a dia, né? Vencer as lutas. Porque muitas vezes a gente entrega a nossa vida para Deus, mas no nosso interior é uma luta muito grande, né? Com a gente mesmo, né, irmãos? Com nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com nossos hábitos, né? Com os nossos costumes, né? Muitas vezes com a nossa cultura, né? Com a cultura que a gente cresce, com o lugar que a gente vive, né? Com aquilo que a gente aprendeu. E isso é uma luta muito grande, né? Muitas vezes com a gente mesmo. E queria que os irmãos abrissem a palavra no livro de Êxodo, número 3, versículo 1. Amém? Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Amém? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto, chegou a Herobe e o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés descobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei que quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos avareus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu
para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém, irmãos? Tivemos, né, o tema de hoje, né, os atributos de Deus, né? E Deus colocou no meu coração, né, 2 atributos, que é o chamado e a perseverança, né, irmãos? Porque eu, né, irmãos, antes de conhecer a palavra de Deus, eu era católico, né? Quase minha família inteira era católica, né? Na verdade, a família inteira era católica, né? E eu bebia muito, né? Desde pequeno, porque isso eu fui aprendendo com a cultura já da minha família, né? Que cada festividade, como o carnaval, né? Um exemplo, né? A gente tinha que beber, tinha que comemorar, né? E muitas pessoas da minha família também usavam droga, né? E eu fui sendo influenciado com isso, né? Porque antigamente eu era professor de dança, né? E eu tinha uma escola de dança, né? Eu dançava e participei de campeonatos mundiais já, né? Participei de campeonato mundial, sou bem conhecido, né? Nesse lado da dança de rua, no hip hop. Eu dava aula, fiz vários workshops, né? Com pessoas importantes no meio da dança, né? E já participei de séries de TV, de clipe de música, tinha contrato com balada. E todo lugar que eu ia, as pessoas queriam tirar foto, queriam fazer filmagem, né? Participava era jurado de dança, né? E cresci nesse meio, né? Fui desenvolvendo, né, irmãos? Entrei para a história do hip hop no Paraná, né? Tinha os melhores projetos de dança no Paraná. E sempre envolvendo, né, nisso. Cada vez mais fui me afundando, né, na bebida, né? E chegou um dia que eu tinha uma amiga minha, ela ia numa igreja bem pequenininha lá perto de casa. O nome da igreja era Comunidade Alcance. E ela me entregou um panfletinho, né? Da igreja, que ia ter uma festa na igreja. Era um luau, né, que ia ter na igreja, uma festa que era anual na igreja. E eu achei que era uma balada, né? Porque a igreja tinha umas luzes lá e tal. Era uma igreja bem de jovens, assim, sabe, irmãos? Bem voltada a jovens. E eu fui, né, nessa festa. E eu convidei uns amigos, né? E fomos com um monte de bebida. Daí, na hora de entrar nessa festa, pararam nós e falaram que não podia entrar com bebida. Porque ali era uma igreja, né? Eu falei, nossa, mas uma igreja cheia de luz. Essas coisas aí, né? Que tipo de igreja que é essa, né? Mas daí a gente deixamos as bebidas pro lado de fora e ficamos, né, irmãos? Participamos do culto que teve lá e Deus tocou na minha vida nisso, né? Daí me convidaram para ir numa terça-feira no culto de cura e libertação. E eu peguei e fui. E era um culto que estava ministrando, era o Luciano Subirá, não sei se vocês conhecem. Luciano Subirá, era a igreja dele lá, né? E eu fui nesse culto e Deus começou a tocar na minha vida, né? Nessa parte. E eu comecei nessa igreja. Deus me transformou nessa igreja, irmãos, parei de beber, né? Pela honra e glória de Deus. E isso, um pouco antes disso, né? Como era do catolicismo, né? Eu era inclinado muito para a parte da bruxaria, né, irmãos? Eu lia São Cipriano e eu queria entrar para a bruxaria, né? E daí entreguei minha vida para Jesus, conheci a palavra de Deus, né? E Deus começou a me usar dentro dessa igreja, né? No ministério dele. Começou a me usar lá, conheci a palavra de Deus, fui liberto, mas só que eu não dava ouvido muito para Deus, né, irmãos? E acabei me afastando da palavra de Deus. E nisso que eu acabei me afastando, aí eu entrei nas drogas, né? Conheci a cocaína. Eu entrei na cocaína e cheirava demais, cheirava muito mesmo. Porque na época eu ganhava bem, né, irmãos? Dava aula de dança, trabalhava também na pizzaria, né? Eu sou pizzaiolo e ganhava muito bem. E nisso eu comecei a me afundar muito nas drogas, né? Eu já estava casado, né? Casei lá na igreja, uma moça, daí tive minha filha, né? Hoje minha filha tem 14 anos, né? Hoje eu não vi ela, faz anos que eu não vejo ela, porque a mãe dela sumiu, né, com ela. Eu oro para Deus para poder, né, ver ela de novo, porque é difícil, né, irmãos? Eu falo para os irmãos que é difícil, mas Deus está na frente, né? Porque a gente tem que confiar em Deus, a gente não pode dar o passo maior que a perna, né, irmãos? A gente tem que confiar em Deus, orar e perseverar, né? E nisso eu fui me afundando cada vez mais. Perdi minha família, perdi minha esposa, né? E perdi a minha mãe também pro álcool, né? Porque eu, como conhecia a palavra de Deus, minha responsabilidade era cuidar da minha família, né, irmãos? E nisso tinha uma pessoa que estava fazendo trabalho para nós, né? Trabalho de bruxaria pra gente. Que minha mãe com meu padrasto tinha uma empresa e a gente ganhava muito bem na época, né? Então tinha gente que tinha inveja da gente, começaram a fazer trabalho e eu não fui sábio, né? E deixei o inimigo tomar conta e num deslize, né, comecei a fumar pedra, né? Entrei na cocaína
Daí que eu perdi mais, porque já não tinha nada, né? Perdi já o que não tinha nada, né? Fui e comecei a morar na rua, né, irmãos? Morei na rua mais de 5 anos na rua. Daí me afundei nas drogas de verdade mesmo. Peguei o trecho, virei andarilho, né, irmãos? E fui para vários estados, fui para Rio Grande do Sul, fui para Mato Grosso do Norte, na divisa com o Pará, fiquei quase um ano no Mato Grosso. E eu falava para os irmãos, quando Deus tem um chamado para a pessoa, irmãos, Ele não deixa ninguém desamparado, irmãos. Porque todas as vezes, irmãos, Deus mandava alguém para me sustentar, Deus não deixava faltar nada na rua, irmãos. Se eu falar que eu passei fome é porque eu quis, irmãos. Vou falar a verdade para os irmãos, porque Deus nunca deixou faltar nada, sempre trazia um profeta, alguém para mandar uma palavra para mim, alguém para poder me dar uma oportunidade de serviço. E sempre que eu tinha uma oportunidade, Deus tinha uma oportunidade também para me reconciliar na casa do Senhor, porque eu tinha um chamado com o Senhor, né? Eu tenho ainda um chamado com o Senhor, né, irmãos? E morei no Rio de Janeiro também um tempo em Angra dos Reis, né, irmãos? Tentei reconciliar com o Senhor lá, fui na Sara Nossa Terra, na igreja, né? Eu falo assim, nome de placa de igreja, né, irmãos? Mas placa de igreja não salva ninguém, não leva ninguém do céu, né, irmãos? Placa de igreja que leva é a nossa comunhão com Deus, né? Nosso coração dobrado diante de Deus, no altar de Deus. Amém? E nisso, irmãos, tentei reconciliar lá, mas não consegui. E foi uma luta. Muitas vezes, irmãos, eu ia com o litro na mão, né? Que eu não conseguia parar de beber, irmãos. Eu só na parte da manhã, eu já tomava 1 litro de velho barreiro, bebi 1 litro de velho barreiro só para começar o dia só, irmãos. Tinha vezes que eu tomava de 3, 4 litros de velho barreiro no dia. Bebia, irmãos, porque eu mexia muito em macumba, né? Também via, quando eu estava no Rio de Janeiro, pegava cachaça, dinheiro, tudo quanto era macumba que eu via, eu pegava. E um certo dia eu peguei lá em Santa Catarina. Eu estava indo trabalhar, né, para um rapaz lá em Santa Catarina, numa extração de madeira. E eu peguei, né, uma cachaça na macumba. Eu não lembro se eu peguei a cachaça, mas eu lembro que eu peguei um guia, um Exu, que é o Exu da morte, né? Um guia, eu coloquei na perna esse guia. E fui para Santa Catarina, né? Fui bebendo e cheguei lá para trabalhar no meio do mato lá. E eu comecei a ter uns sonhos e esse guia ele veio atrás de mim, irmãos. E ele começava a me enforcar à noite, me enforcava à noite, né? E um pouco antes disso, de eu chegar nessa extração de madeira em Santa Catarina, na Serra, era no final do ano, eu fui para Balneário Camboriú, né? E tinha aquelas passeatas dos Hare Krishna, uma religião da Índia, né? Seus irmãos conhecem. E eu peguei, bebendo lá, e fui com eles, né? Dei a primícia para quem? O inimigo. Porque é uma seita, né? Um ocultismo isso daí, o Hare Krishna, né? Eles não acreditam em Jesus Cristo. E nisso, irmãos, porque eu fui seguindo, né? Esse tipo um carro alegórico. Eles foram batendo batuque e eu fui junto. Só para curtir, só para curtição. Mas só que isso, irmãos, é uma coisa séria. Porque tem muitas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente não percebe, a gente não dá a mínima, mas no mundo espiritual, irmãos, uma coisa muito grave, no mundo espiritual isso move, né? E eu cheguei lá para trabalhar, né? Já tava com esse guia na perna, e mais esse ritual, né? Que para mim estava sendo uma curtição, mas foi um ritual, foi uma consagração que eu fiz, né? Para entrar o ano, fiz essa consagração comigo. E eu cheguei lá, minha perna, irmãos, me deu uma intoxicação no sangue, e minha perna começou a sair umas feridas, sabe? E eu vi nitidamente que isso era espiritual. E essas feridas, elas começavam a aumentar. E ela apodrecia. A carne da minha perna tá ficando podre, irmãos. A carne, um cheiro de gente morta assim mesmo, sabe? Daí tinha um rapaz lá, falou, cara, isso daí é espiritual. Porque eu acordava de noite gritando. Eu acordava e tinha gente me enforcando, irmãos. Eu via assim, sombra preta me enforcando assim. Era espírito maligno, né? Era demônios. E o rapaz falou, joga esse guia no fogo. Eu peguei e joguei. Nisso lá nesse serviço que eu tava, todo mundo lá usava droga, sabe, irmãos? Porque era só gente que não presta trabalhava lá. Era ex-assassino, traficante, drogado, que era um serviço clandestino, né, irmãos? Era coisa já errada já. E daí lá eu comecei na Assembleia de Deus, lá na igreja, me reconciliei com o Senhor, mas não consegui também, irmãos. E voltei a usar droga de novo, voltei a fumar pedra de novo. E peguei e fui embora de lá, irmãos. Fui embora a pé. Voltei aqui para o sul, né? E nisso, passei alguns lugares do sul. No último momento, bati ali em Matinhos. Fiquei em Matinhos, bebi um monte. Daí acordei na beira da praia lá um dia. Nisso que eu acordei na beira da praia, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, se for da vontade do Senhor mesmo, para mim poder ficar aqui, me arruma um serviço, né? Me arruma um trabalho hoje.
me ajuda a reconciliar com o Senhor, né? E nesse mesmo dia, irmãos, Deus me deu uma direção. Eu fui numa construção civil que tinha, pedi serviço ali pro rapaz, e esse rapaz me deu esse serviço, e eu morando na rua, irmãos, dormindo na rua. Daí comecei a trabalhar com ele, né, de servente pedreiro, tomava banho na obra lá, puxava uma mangueira, tomava banho na obra, ou se não tomava lá no mar, e dormia na beira dessa praia. Eu tinha um canto para mim dormir lá, né, que quando você está na rua, irmãos, não é qualquer lugar que você pode dormir. Sempre alguém que quer fazer uma maldade com você, ou é uma polícia, ou é algum nóia que quer fazer alguma maldade com você. Então tem que saber os lugares de dormir, né. Eu dormia na beira dessa praia lá. E aí, fiquei uma semana ainda dormindo na rua e trabalhando nessa obra. Daí o meu patrão falou bem assim, ó, estou construindo uma casa para me vender. Se você quiser dormir lá nessa casa, pode dormir lá, né? E eu peguei e fui dormir, comecei a dormir nessa casa lá, sabe? Mas só que meu patrão, ele bebia e ele era afastado da igreja, afastado da presença de Deus, irmãos. Conhecia a palavra e era afastado. E nisso tinha um rapaz que trabalhava lá também, que ele era um servo de Deus, né? Ele ia para a igreja, mas ia para a igreja, né, entre aspas, mas ele tinha sede de fazer a vontade de Deus, sabe, irmão? Porque ele estava na igreja, mas só que ele tinha um bar, sabe? Mas só olha que coisa louca, por isso que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, irmãos. E nisso, eu conheci ele, e ele falou, não quero culto com nós lá. E Deus tocou em mim isso daí, falou, ó, lembra que você orou? Eu estou cumprindo aquilo que eu te prometi. E isso foi de fato, irmãos, porque ele ia na igreja lá e me convidou para ir no culto. E eu fui, reconciliei com Deus, e Deus atendeu a minha oração, porque eu queria um serviço, uma oportunidade para reconciliar com Deus. E eu reconciliei com Deus e parei de beber, irmãos, parei de beber, porque lá no serviço todo dia eu fumava maconha. Fumava na frente do patrão, não estava nem eu, irmãos, mas fazia o meu serviço, né? Porque tinha uma menina lá que trabalhava com nós, ela era servente também, essa moça. E ela fumava, daí ela levava, como eu não conhecia ninguém. Mas só que nisso, irmãos, como prova de Deus, porque isso foi para me fortalecer. Bem na rua que eu estava morando lá, que o rapaz deixou eu morar, tinha uma biqueira bem na esquina de casa, irmãos. Você vê como que eram as coisas, irmãos. Tinha uma biqueira bem na esquina de casa, daí passou alguns dias, comprei um celular, mas porque eu não perseverei, o que aconteceu? Caí de novo, irmãos. Comecei a usar droga, comprei 3 celulares, os 3 celulares desandei na biqueira, irmãos. Daí comecei, mas não conseguia, não tinha mais força. Peguei e vendi uma geladeira que o meu patrão tinha me dado, e até um vaso da casa dele vendi, mano, para fumar pedra, irmãos. Peguei e vendi, não aguentei, não aguentei, peguei, saí fora, vim a pé de lá até aqui, Cajati ali, até em Cajati. Mas só que, quando eu estava na divisa, né, irmãos, por isso que eu sempre falo, né, quando a gente tem a oportunidade de consertar as coisas, a gente conserta, irmãos. Eu consegui, lá na divisa, eu comprei meu celular, né, quando eu estava na divisa, liguei para esse meu patrão, consegui o telefone dele, do material de construção de lá de Matinhos, e pedi perdão para ele. Falei, ó, seu Luiz, vendi tua geladeira, vendi teu vaso, cara, só que não usar droga. Eu achei que ele ia me xingar, rapaz. Ele falou, não, fique em paz, o importante é que você tá bem. Porque ele tem o princípio de Deus no coração dele, mesmo ele estando fora da presença, né, irmão? Porque mesmo a gente estando fora da presença, irmãos, Deus, ele não tira o que deu pra gente, irmãos. A gente carrega o princípio de Deus ainda dentro de nós. Amém? E nisso, irmãos, que eu saí de Matinhos, eu vim a pé, né? Nossa, mas vim com uma depressão tão grande, irmãos. Vim a pé, eu passei por Paranaguá e vim a pé até Cajati. Mas só que o meu alvo, meu intuito era chegar no litoral, né? Falei, vou pegar o litoral e vou subindo até o Rio de Janeiro, né? Depois fui lá onde eu estava mesmo, no Rio de Janeiro. Lá eu trabalhava, né? Morava numa pousada, tudo. E eu pro Rio de Janeiro. Mas daí nisso eu vindo na BR, né, irmãos? Com um corote na mão, bebendo corote. Tinha fumado uns baseados já. E vindo bebendo. E Deus colocou na minha mente um louvor da Aline Barros, aquele louvor sonda-me, sabe? E eu comecei a cantar aquele louvor, comecei a louvar. Isso, irmãos, te juro para os irmãos, desceu uma presença tão grande de Deus naquela hora, mas uma presença tão grande de Deus, irmãos, que Deus me deu uma visão no meio da estrada. Eu já estava embriagado já, irmãos. Deus me deu uma visão de eu louvando e pregando na igreja, irmãos. E nisso, Deus me deu essa visão. Eu cheguei em Cajati e eu orei para Deus, né? Falei, Senhor, me ajuda a reconciliar, irmãos, porque eu já tinha perdido a esperança, sabe, irmão? De arrumar um serviço, já tinha perdido a esperança de arrumar uma casa, porque na situação que eu estava, irmãos, eu já estava morrendo, já estava ruim de saúde, eu já estava barbudo, estava cabeludo, estava com chinelo pé de um, pé de outro. Sério, irmãos, eu estava feio na foto mesmo, irmãos. Se os irmãos me vissem antigamente, não acreditava agora, irmãos, porque eu estava muito feio mesmo.
E nisso, Deus me deu essa visão e eu orei para Deus, falei, Deus, me dá uma direção, me ajuda a achar uma igreja, né? Porque a gente tem que congregar numa igreja, né, irmãos? Tem muita gente que fala, mas eu oro em casa. Não, a gente tem que ter uma comunhão, tem que ter uma vida de... Tem que ter um lugar para a gente congregar, né, irmãos? E nisso eu orei para Deus, fiz uma oração bem assim, me ajuda a achar uma igreja, né, irmãos? Né, Senhor Deus? Um lugar que eu possa seguir a palavra do Senhor, porque tem muitas igrejas que é seita, né, irmãos? Eu orei para Deus poder me dar uma direção, um caminho daquilo que é certo, né, aos olhos dele. Para mim não cair num ensinamento errado, não cair numa direção errada. Daí nisso eu saí de lá de Matinhos, daí posei no Posto Juninho, de noite, do Posto Juninho, saí, deu 2 dias de caminhada, saí de Matinhos, passei por Paranaguá, cheguei até o Posto Juninho, do Posto Juninho posei lá, saí bem de manhãzinha no amanhecer, daí cheguei em Cajati, já estava anoitecendo, já era de noitinha assim. Eu tinha um colete refletível, né, aquele de flanelinha, eu era malandro, irmão, na rua eu era malandro, pagar dinheiro era malandro. Daí cheguei na frente do Real Center ali, não conhecia nada, eu já tava com dinheiro no bolso, tava com um monte de moeda no bolso, mas um monte de moeda, irmãos. Eu tava com um corote ou 2 já na mochila, falei, vou já deixar mais umas cachaças pra mim, pra de noite, né, não sei como que é a cidade, vou garantir a minha, né, uma malandragem. Mas só que isso, irmão, Deus ia me pegar nessa. Fui lá na frente do Real Center, coloquei esse coletinho refletivo e parava os carros ali, pra sair do estacionamento, pra entrar, parava os carros na rua ainda, os outros estacionar, irmãos. Nisso eu fui tirar o carro, o rapaz saiu com um monte de doação de dentro do Real Center pra colocar no carro, né? Quem que era esse rapaz? Era o Anderson. O Anderson da casa de recuperação, irmãos. Era o Anderson. Falei, ô amigão, não quer uma ajuda aí pra tirar o carro aí, pra colocar as coisas aí, ou pra cuidar do carro, né? O senhor me dá qualquer moedinha aí, porque eu falava a verdade, meu irmão, eu não pedia pra comida, eu falava que era pra beber mesmo, sabe? Porque comida se pega em qualquer lugar, qualquer um dá, né? Ele, você não quer ir pra casa de recuperação? Uma casa evangélica. Nisso Deus já começou a me tocar, irmão. Aí na hora, eu tava animado, na hora, passou o ânimo, passou tudo, irmão. Isso Deus me deu uma direção, eu senti na hora que era de Deus, irmão. Falei, ou é agora ou é nunca, né? Eu falei, mas é casa evangélica mesmo? Ele falou, não, sim, lá a gente tem cultos, tudo. Ele explicou pra mim, né? Eu tava com a minha mochila assim, encostada no poste, sabe, irmão? Ficava a mochila encostada no poste e o litro que eu não deixava no corote a cachaça. Pegava um litrinho de água e colocava, porque ele via que pensava que era água, né? Ele bebendo água. E aí eu peguei já aquela garrafinha e já joguei. Ele falou, você tá com alguma coisa? Eu falei, não tô, cara. Peguei e já joguei fora. Daí isso era dia de culto. Em vez dele levar eu pra casa de recuperação, ele levou eu pro culto. Mas eu tava muito louco, irmão. Eu tava embriagado, eu tinha fumado uns já. Sabe, eu tava daquele jeito. E até o obreiro passando com a bandeja da água pra levar pro altar, peguei a água e fui tomando já. Já fui bebendo a água. Eu não tava bem, né, irmão? E nesse culto, Deus me tocou no culto. Eu já peguei todas as minhas moedas que eu tinha, dei de oferta. Falei, Senhor, entrego minha vida pro Senhor. Ou o Senhor me muda agora, ou senão eu vou morrer, cara. Porque eu já tava morrendo, irmãos. O inimigo já ia tirar a minha vida. Eu tive vários livramentos, irmãos. Eu juro pros irmãos, todo lugar que eu ia, Deus me dava uma direção. Só que eu tava fazendo que nem Jonas, irmãos. Eu tava indo pro outro lado. Deus mandava um lado, eu tava indo pro outro. E eu tava sem forças também, porque eu não tava disposto, dentro do meu coração, não tava disposto a entregar tudo que eu tinha para Deus. Porque, irmãos, como eu li aqui na palavra de Moisés, Deus deu chamado para Moisés, e no caminho que ele estava no deserto, teve várias coisas para tirar ele do foco. Nossa, ele passou por várias dificuldades, né, irmãos? E a gente, quando Deus tem um chamado para a gente passa por várias dificuldades, né, irmãos? E nisso eu fui para casa de recuperação, tive um processo lá para ser liberto, né? Deus me libertou lá dentro, irmãos, porque tem um grito de guerra que a gente tem lá na casa de recuperação, nas palestras, né? Eu dou lá na casa de recuperação, e é bem assim, para toda conquista tem um preço a ser pago, né? E tudo que a gente vai conquistar, a gente tem que pagar um preço, né, irmãos? Porque a gente, na nossa vida com Deus, irmãos, vou falar para os irmãos, não é fácil, né? E a gente tem que perseverar, né, irmãos? E nisso eu fui para casa de recuperação, e lá vivi muitas coisas lá, os irmãos até perguntar, né, para quem estava lá eu tive um processo muito forte de libertação, porque o inimigo não queria que eu fosse liberto, né? Lá eu tive uma guerra espiritual muito grande, tive que jejuar muito, orar muito para Deus,
já quis sair fora da casa também antes do tempo. Graças a Deus o pastor não deixou, conversou comigo, né? Porque lá também, lá, eu acordava gritando lá, o inimigo me enforcava lá, irmãos. Os pés lá na casa que estavam no quarto comigo tinha medo que eu ficasse lá, irmãos. Então eles até que não dormia, por causa de mim, não dormia, achava que era alguma coisa, que eles falavam que tinha gente me matando de noite, sabe? Tinha gente me matando, irmãos. Mas era o inimigo, né? E nisso, irmãos, eu comecei a trabalhar no Bananal, né? Essa foi minha conversão, né? A minha reconciliação com Deus, né? Agora eu vou contar para os irmãos, coisa rara, né, irmãos? Sei que a hora já tá meio... Mas é o que Deus colocou no meu coração, né? Isso eu estava trabalhando no Bananal lá, né, irmãos? Sobre o chamado de Deus, né? Porque nessa área agora que eu fui liberta, Deus começou a aplicar o chamado dele na minha vida. Ele me chamou para fazer a obra, né, irmãos? Mas eu não sabia como, não sabia como que eu ia fazer, né, irmãos? E eu estava trabalhando no Bananal. E o dono do Bananal falou que queria que eu trabalhasse fixo, registrado com ele. E eu tinha que tirar uns documentos, né? E tirei uma licença para faltar 3 dias no Bananal. E nisso o rapaz foi trabalhar no meu lugar lá no Bananal. Mas só que ele invejou o meu serviço, né, irmãos? Ele queria tomar o meu lugar para trabalhar. Ele começou a falar um monte lá, fazer minha caveira lá pro dono do Bananal lá, sabe, irmãos? Falou um monte de mal pra mim lá, pro rapaz. E eu fiquei sabendo, né? Porque Deus revela pra gente, irmãos. Quando a gente tem uma vida diante de Deus reta, um coração justo diante de Deus, Deus revela as coisas pra nós, né, irmãos? Deus, ele não deixa nada em oculto. E nisso eu falei pro Anderson assim, eu falei, Anderson, quer saber? Se ele quer trabalhar, então eu vou dar o serviço pra ele, né? Pensei bem assim comigo. Mas eu queria o serviço, eu precisava do serviço dele, irmão. Mas eu falei, seja o que Deus quiser, né? Eu dou o serviço pro irmão, né? Se o irmão quiser, eu dou o serviço pro irmão. E eu peguei e entreguei o serviço pro irmão lá, irmão. E na outra semana, quem chamou para trabalhar, mandaram lá pra divisa, para trabalhar, lá na casa do presbítero Ademir. Que eles estavam pintando a casa, né? E eu fui trabalhar lá, nessa pintura. E nisso que eu fui pra lá, irmãos, eu fui trabalhar na bênção, né? Fui trabalhar na bênção lá na casa, você que trabalha ganhando, né? E também trabalhar na bênção. Isso foi um serviço para trabalhar na bênção, só para abençoar lá, né? E mesmo a gente fazendo as coisas na bênção, irmãos, é uma adoração para Deus. Isso é uma adoração para Deus. Muitas vezes a gente faz as coisas para abençoar o próximo, mas isso serve como aprendizado para a gente. Na verdade a gente acha que está dando, mas na verdade a gente está recebendo, irmãos, também. Recebendo aprendizagem, recebendo bagagem sobre isso. E eu fui trabalhar lá, né? E no mesmo quarto que eu tava, tinha 2 pés da casa junto comigo no quarto que eu tava. 2 rapazes, estava o Roger e o Jean. E eu e o Jean ia pra igreja e o Roger começou a faltar aos cultos, sabe, irmão? Nisso. Mas só que nisso, daí um dia, era uma quarta ou sexta, eu me lembro bem, eu vi o Roger meio estranho. Nisso ele conseguiu um esquema lá com o pedreiro, irmãos. Lá que tava trabalhando, que a gente tava na área da pintura e tinha o pedreiro que tava construindo a escada, né? O pedreiro estava levando cocaína para ele cheirar lá dentro da obra. Acho que nem o Ademir sabe disso, eu não contei para ele ainda. Nem o pastor sabe disso, irmão. Sério, meu, é a primeira vez que eu estou contando. Sabia? É a primeira vez que eu estou contando. E ele estava levando cerveja e pó para ele cheirar lá. E eu vi isso, né? Pai do céu. Mas aquilo começou a me dar uma vontade de faltar o culto, já, irmãos. Eu falei, vou faltar o culto, vou usar droga também. Mas olha que o Espírito Santo de Deus falou mais alto no meu coração. Glória a Deus. E eu peguei e comecei, fui pro culto, né? Mas não falei nada pra ninguém, sabe, irmãos? E eu pensei comigo, se ele continuar fazendo isso, eu vou voltar pra casa de recuperação, não vou ficar mais trabalhando aqui, né? Daí o que aconteceu? Ele acabou largando o serviço, irmãos. Ele acabou largando o serviço e eu fiquei lá trabalhando. Daí, um certo dia tinha acabado o expediente já nosso, né? Da pintura. E eu fui, tomei banho, eu ia descer pra pegar a janta, né, irmãos? E esse pedreiro, ele ficou até mais tarde, até a noite fazendo aquela escada. Eu falei, eu vou aproveitar, vou ajudar o pedreiro a lavar as coisas dele. Isso daí não era pra mim fazer, né? Eu falei, vou ajudar ele a lavar as coisas dele, guardar as coisas dele, vou dar uma palavra pra ele, né? Ele tá precisando de uma palavra, eu vou dar uma palavra pra ele. Olha como que Deus trabalha nas coisas, irmãos. E eu peguei e comecei a dar uma palavra pra ele, né? Ele falou, eu vi você trabalhando aí, você tem uma proposta pra te fazer, você não quer trabalhar junto aqui comigo, me ajudar a fazer essa escada? Que daí eu te pago, daí, te pago as diárias, eu converso com o pastor. Olha, se quiser, pode ser, né? Olha a bênção de Deus chegando na minha vida, irmão. E daí ele conversou com o pastor e eu comecei a trabalhar com ele. Por isso que eu comecei a trabalhar com ele, irmão, eu dei o meu melhor trabalhando com ele, né? E o presbítero Ademir viu, né, o jeito de eu trabalhar tudo, eu me empenhando. E o presbítero Ademir falou, você não quer ficar morando aqui na divisa com nós aqui, para ajudar nós na obra, né, de Deus?
E eu falei, nossa, cara, vai ajudar na obra, velho? Como que eu vou ajudar na obra? Ele falou, não, a gente quer levantar um obreiro aqui para poder estar ajudando nós, né? Olha a bênção de Deus, irmão. Nossa vida. Eu fui dar uma palavra para ele, né? Em vez de eu abençoar o rapaz, eu que fui abençoado, irmão. Como que Deus trabalha, né? E aí eu fui levantado como obreiro na igreja, né, irmãos? Pela honra e glória do Senhor. E aí eu comecei o meu chamado, né? Daí fiquei um tempo trabalhando com o presbítero Ademir ali, né? Aluguei uma casa, comprei um celular para mim, né? Se empenhamos na obra ali. E o movimento do presbítero Ademir deu uma decaída, né? E eu tive que passar a trabalhar no restaurante lá de baixo, na churrascaria. E lá o povo é tudo católico, né, irmão? Lá eles mexem com os negócios de trabalho, fazem uns trabalhos lá deles, lá. E aí eu fui trabalhar lá, e lá um lugar dentro do lado, assim, sabe, irmãos? Lá. E eu comecei a pregar para meus patrões lá, né? Passar a palavra de Deus para eles. E nisso lá, nos primeiros dias que eu estava trabalhando, eu já vi umas oferendas que tinha dentro da cozinha, nos lugares eu sempre achava oferenda, né? E o rapaz queria que eu morasse lá com eles na churrascaria lá embaixo, para não precisar pagar aluguel, né? E eu falei que não, mas isso era Deus tocando o coração dele para mim poder ir para lá. Deus já estava com proposta na minha vida nisso, sabe? E eu não estava enxergando. E daí, né, daí voltou, o movimento voltou lá na churrascaria do presbítero Ademir. Começou a dar movimento lá de novo. E nesse movimento o Ademir me chamou para trabalhar de novo, né? Falou, ó, se quiser voltar, o movimento tá bom agora, porque tinha saído uma funcionária dele, eles estavam precisando mesmo, sabe? Daí eu falei, não, eu volto, né, Ademir? Porque lá era melhor pra mim, né? Porque lá onde eu tava, lá eles eram tudo católico lá e mexiam com os negócios deles lá. E lá o ambiente era muito pesado mesmo, sabe? E daí Deus falou comigo bem assim pra mim, não é pra você voltar, é pra você sair da tua casa e morar dentro dessa churrascaria e pregar minha palavra dentro da churrascaria. Porque lá o ambiente era pesado, lá era guerra espiritual mesmo. E nisso eu falei, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Sair do meu conforto lá. E lá eu ia ficar num quartinho bem pequenininho, irmãos, junto com outro rapaz que eles tinham pegado pra trabalhar, que tava no trecho também, sabe? E lá eles bebiam, saiam pra festa, lá era uma doideira lá, sério mesmo, irmão. E daí eu peguei, falei com o Ademir, né? Falei, ó, Ademir, eu tava orando pra Deus, né? Conversando com Deus. Deus falou que não é pra mim voltar a trabalhar, pra mim ficar lá, pra poder passar a palavra deles, pra palavra do Senhor pros irmãos, né? E nisso eu peguei e fui morar com eles, irmãos. Rapaz do céu, aí eu vi coisa lá, irmão. Aí eu vi coisa, eu orando, jejuando, e comecei, né, a passar a palavra do Senhor pra eles. E o rapaz, ele tava com um problema na perna, ele tava indo num tal de índio lá no curandeiro. Eu falei, cara, o único cura é Deus. Eles viram meu testemunho, né, tudo. E daí, irmãos, eles até no começo estavam vindo comigo, né, pra igreja. Eles começaram a vir tudo na igreja, Deus tocou, mas tocou neles mesmo. Porque a mulher lá, quando ela conversava comigo, minha patroa, ela chorava. Ela começava a chorar porque o espírito que estava nela era um espírito de opressão, de depressão. O espírito que estava nela lá, irmãos, era um espírito, eu imagino que era uma legião, porque era um espírito muito forte, porque a irmã da minha patroa lá, ela é bruxa, ela pratica bruxaria, ela faz macumba pesada mesmo, você sabe. Não sei se é quimbanda, eu imagino que deve ser da quimbanda, porque lá era muito forte o espírito que estava lá, irmãos, porque a gente, irmãos, tem que ter visão espiritual, pedir discernimento para Deus, para a gente poder saber discernir o território que a gente está pisando, quando a gente for orar por alguém, saber discernir, Deus dá a direção daquela oração, dá a direção se tiver alguma coisa, poder, né, revelar para a gente, porque a guerra espiritual, a batalha espiritual não é simples, irmãos, é uma coisa que a gente tem que ter direção de Deus, direção espiritual, né, porque tem muitas vezes espíritos malignos, que nem quando eu estava lá, tinha uma mulher lá que ela sempre pegava no meu pé assim, sabe? Porque tem espírito maligno, irmão, que é territorial. Quando a luz chega, aquele espírito, ele está dominando aquele território, então ele não quer que a luz sobrevaleça sobre aquele território. Ele quer de uma vez por todas, querer que você saia de lá. Então muitas vezes você entra num território, uma pessoa começa a te confrontar, a te afrontar. Não é porque a pessoa não vai com a tua cara, é porque o que está nela não vai com o que está em você, né, irmão? Porque a palavra fala que a luz, ela não se dá com as trevas. Então a gente tem que saber discernir essas coisas, né, irmãos? Amém? E nisso eu comecei, né, irmãos? E eles começaram a ir para a igreja, mas só que nisso eles pararam, começaram um tempo de ir, mas só que eles pararam, né, irmãos? Eu insistindo, até um dia uma mulher lá se manifestou ainda, né? Começou a falar umas coisas muito estranhas para mim lá, e eu gravei, né? Eu mostrei pro pastor. O pastor falou, cara, você tem que sair daí, eles não querem ir para a igreja, eles não
quer aceitar Jesus, não quer saber da palavra, então sai daí, tua parte você fez, né? Mas só que eu insisti mais um pouquinho, né, irmãos? Eu era teimoso, eu sou teimoso, né, irmão? Essas partes eu sou teimoso. Eu quero ver o poder de Deus se manifestar, sabe? Eu quero ver, irmãos, que eu quero que Deus me use. Mas daí nisso Deus falou, ó, eu vou te usar, eu quero te usar, eu vou te dar uma direção. E eu não estava entendendo o que era, né, irmãos? Uma certa noite eu estava vendo os anúncios no Facebook, eu falei, Deus, me use, né, Senhor, me dá uma direção, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser usado mais ainda, né? Para mim já não é o bastante, só ir na igreja, participar, pregar, fazer isso, fazer aquilo, isso aí não é o bastante para mim. E nisso Deus me deu uma direção, fazer um curso de terapeuta, né? Terapeuta de dependência química. Eu vi lá, assinar, reconhecido pelo MEC e tudo o curso, né? E eu mandei a mensagem pro rapaz, né? Só de curiosidade, assim. Mandei a mensagem, ele falou, ó, começa hoje o curso. Se você quiser fazer um curso online, né? Era todas as noites o curso, né? E se você quiser fazer o curso, era tantos, né? Ele deu um valor, eu falei, rapaz, eu não recebi ainda, não tenho esse valor. Ele falou, não, me paga outro dia. E eu peguei e fiz o curso, irmãos. Fiz o curso, né? Pela honra e glória de Deus. E nisso, Deus me mandou aqui pra Cajati, irmãos. E porque do nada, assim, lá, a minha patroa me mandou embora, sabe? Do nada, irmãos, do nada, assim, me mandou embora lá. E sem dinheiro nenhum, não me pagou nada, sabe? Eu liguei pro Anderson, o presbítero Anderson. O Anderson mandou R$20, paguei a passagem de ônibus, vim pra Cajati. Daí eu fiquei na casa do Gil ainda. E quando as coisas é sobre a direção de Deus, irmãos, que nem na palavra aqui que eu li, irmãos, quando Deus mandou Moisés para o deserto, Ele não deixou Moisés desamparado. Ele sempre supriu Moisés. Quando a gente está debaixo da chamada de Deus, irmãos, quando a gente está debaixo do direcionamento de Deus, Deus Ele guia, Deus Ele dá a direção. Deus Ele não desampara, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente não entende por que Deus está mandando a gente fazer aquilo. Mas Deus Ele sabe de todas as coisas. E eu cheguei em Cajati, irmãos, fiquei na casa do Gil 2 semanas. Num dia que eu cheguei, eu fui atrás de serviço. Eu orei, né? Consagrei o dia ao Senhor, pedi a direção de Deus. E eu falei pro Anderson, né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não tem direcionamento nas nossas orações. Deus, ele já sabe o que a gente precisa, necessita. Mas ele sabe o que a gente quer. Mas Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente seja específico naquilo. Então, né? Para a glória dEle poder se manifestar. Eu falei pro presbítero Anderson, falei, Anderson, é o seguinte, eu quero trabalhar nessa churrascaria. Eu vi que era uma das melhores churrascarias de Cajati, né? Eu falei, eu quero trabalhar nessa churrascaria, pai. E eu cheguei em Cajati, né? Entreguei o currículo lá, orei para Deus, falei, ó Deus, o Senhor sabe o que eu quero isso, mas que seja da vontade do Senhor. No mesmo dia ligaram para mim trabalhar, irmãos. No mesmo dia. E no outro dia eu já comecei a trabalhar. E nunca mais fiquei desempregado. Trabalho até hoje lá, irmãos. E dei meu melhor lá, né? O dono de outra espetaria foi lá, viu trabalhando, gostou do meu serviço, eu faço os bicos com ele de vez em quando também, né? Então eu trabalho fixo nessa churrascaria, de vez em quando faço os bicos na espetaria lá também. Mas só que eu queria trabalhar registrado, meus irmãos, e até então eu estava fazendo só bico lá. E aí o rapaz falou, ó, para você trabalhar registrado eu tenho só vaga à noite, né, na parte da noite, porque na parte do dia eu não tinha vaga para trabalhar registrado. E eu falei, nossa, mas vai atrapalhar com o culto, né? Eu não quero perder de ir no culto. Porque a gente, irmãos, tem que ver o que é prioridade na nossa vida. Porque se a gente tem que dar prioridade para as coisas de Deus, que Deus abre a porta, Deus abre as portas. E nisso, eu falei para ele, né? E aí passou um tempinho, abriu uma vaga na parte do dia, irmãos. Falou, em glória de Deus, a menina lá saiu, né, da vaga que tinha de manhã, foi embora. E nisso eu consegui me encaixar na parte do dia. Né? Eu tive paciência, né? Porque a gente tem que ter paciência, né, irmãos? E pela honra e glória de Deus, daí, né, fiz esse curso, terminei o curso de terapeuta ali em Cajati mesmo, que eu estava cursando ainda, né? E nisso, né, eu fiz o curso, terminei o curso e do nada o Anderson chegou e falou pra mim, você tem o diploma desse curso? Eu falei, tenho a carteirinha, né? Eu tenho a carteirinha, o crachá, tudo de terapeuta em dependência química, né? Conselheiro e terapeuta, e tenho o crachá também que é de coordenador monitor de casa de recuperação e casa de terapeutas, né? Posso dar em qualquer casa do Brasil inteiro, né? Apto para isso. Mas daí o Anderson chegou e falou, ó, a partir de hoje, então, colocar como terapeuta da casa. Ó, aí minha perna balançou, irmão. Aí eu falo pros irmãos, porque eu falei, nossa, como que eu vou... Né? Nunca dei uma palestra, nunca ministrei sobre isso, né? E Deus colocou no meu coração, né, irmãos? Porque a única coisa, irmãos, que liberta a gente de qualquer vício, liberta a gente de qualquer coisa, é a palavra de Deus, irmãos. Porque não adianta o terapeuta chegar numa casa de recuperação,
falar que você tem que se tratar, tem que estar em tratamento, porque a maioria dos terapeutas, irmãos, fala bem assim que a gente, que todo adicto, sendo uma vez adicto, né, adicto para quem não sabe, é uma pessoa viciada, né, que tem um vício. Quando a pessoa é adicta, ela nunca deixa de ser adicto, vai ser viciada a vida inteira. Por isso tem que ir no NA, tem que ir no AA, no Alcoólicos Anônimos. Mas isso é mentira, irmãos, porque eu sei, porque eu fui liberto e a palavra de Deus liberta. A única coisa que pode libertar o ser humano, a gente de alguma coisa, é a palavra de Deus, irmãos. E nisso eu pedi direção para Deus, né, irmãos? E toda palestra que eu faço, irmãos, eu tenho, né, o meu conteúdo de palestra, eu tenho todas as minhas palestras, e todas as palestras que eu passo é tudo baseado na palavra de Deus. Tudo com respaldo bíblico, irmãos. Que nem eu falo para os irmãos lá na casa de recuperação. Quer ser liberto? É só pela palavra de Deus, só conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Porque tudo quanto é tipo de substâncias psicoativas, substâncias que a gente ingere no nosso sangue, irmãos, como as drogas, né, que é uma substância psicoativa, isso antigamente não era normal. Hoje em dia, irmãos, se a gente vê na nossa cultura, né, onde a gente vive, isso já se tornou uma coisa normal, né, uma coisa do hábito do ser humano. Né, por quê? Por causa da nossa cultura de hoje em dia. Porque antigamente eles usavam isso como uma substância, era um ato religioso. Antigamente eles usavam em seitas, né? Porque pela palavra de Deus, o uso das drogas é um ato de bruxaria. Você está praticando a bruxaria, você está usando drogas, está praticando a bruxaria. Porque se você está, né, transcendendo querendo transcender algo espiritual, você está querendo alcançar o lado espiritual, se for pela graça de Deus, se for, né, por Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, né, presbítero Robson, que tudo que a gente quer alcançar pelo meio espiritual, não sendo através de Jesus Cristo, isso é um ato de bruxaria, é um ato de feitiçaria, né? Então isso a gente tem que saber isso, né, irmãos? E hoje eu entendo, né, irmãos, que eu passei por muitas coisas para mim poder estar capacitado, né? E estar sempre se capacitando, né, na obra de Deus. E eu falo para os irmãos, né, irmãos, a gente pode estar passando o que estiver passando. A gente tem que passar, né, irmãos, com perseverança. Tem que perseverar, porque é muito importante a gente passar pelo deserto. As lutas vão vir. Mas só que a gente, irmãos, estamos numa guerra que já está vencida. Né? A gente estamos numa guerra, mas só que nessa guerra, a guerra já está vencida. E dentro dessa guerra tem vários tipos de batalha, né? As batalhas a gente passa todos os dias, né, irmãos? Então a gente tem que ter essa visão espiritual, né? A gente pedir a direção de Deus, pedir, né, ser sincero nas nossas orações, né? Rasgar o verbo, rasgar o coração com Deus mesmo. Porque Deus, Ele gosta que a gente se abra com Ele. Ele quer saber o que a gente quer, né? Qual que é o nosso objetivo, né, irmãos? E esses dois temas que eu falei, né, sobre os atributos de Deus, que é o chamado, né, irmãos? E perseverança. Isso a gente tem que ter para a nossa vida inteira, porque a gente tem que ter um chamado. E dentro desse chamado a gente tem que ter perseverança, né, irmãos? Porque para todo propósito, tudo que a gente quer alcançar na nossa vida, a gente vai ter luta, a gente vai ter guerra, porque a gente passa dificuldade para poder vencer, né? Só para contar rapidinho aqui, já termino, tá? Eu sempre falo para os meninos da casa de recuperação, né, que tinha o Senhor, ele tinha um servo, né? E esse servo, e o Senhor falou bem assim para o seu servo, falou, tá vendo essa pedra? Pega e empurra essa pedra. E o servo, muito obediente, né, foi lá e começou a empurrar essa pedra. E ele empurrava essa pedra, e passou dias, passou meses, passou anos, irmãos. E ele empurrava essa pedra, um dia ele cansou. Chegou o senhor dele e falou, Senhor, o negócio é o seguinte, o senhor me mandou empurrar essa pedra, e até hoje eu não consegui tirar ela fora do lugar. E o senhor pegou e falou para ele, né, falou, agora você disse certo, né, eu te mandei empurrar essa pedra, não te mandei tirar fora do lugar. Agora a força que você obteve empurrando essa pedra, vou te colocar onde eu quero. E a mesma coisa na nossa vida com Deus, né, irmãos? Muitas vezes a gente está passando por alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação, mas é para aquilo, para poder preparar a gente lá na frente, ao propósito de Deus para nossas vidas. Então eu queria essa palavra, né, que eu tinha para passar para os irmãos, sobre o propósito e perseverança, né, irmãos? Porque isso é um atributo de Deus. Porque se a gente vê uma coisa, se encaixa na outra, né, irmãos? Porque para a gente ser um vencedor, a gente tem que ter o que vencer, né, irmãos? Se a gente não tiver o que vencer, a gente nunca vai ser um vencedor. Amém, irmãos? Eu ia falar para os irmãos que os irmãos não desistirem, né? Deixar as coisas se abaterem no nosso dia a dia. E os irmãos também sonharem, né, irmãos? Porque eu, que era uma pessoa que saiu, na verdade, no meio do nada, da lama, Deus está me colocando, né? Me capacitou, hoje eu sou palestrante, né? Independência química.
e até as palestras que eu dou é totalmente espiritual, né, irmãos? Até eu aprendo muito com aquilo que Deus coloca, né, aquele conteúdo que Deus coloca na minha mão, porque conteúdo eu peço inspiração para o Espírito Santo, eu consagro a Deus, né? Eu sempre faço uma oração para escrever qualquer conteúdo, e eu falo para os irmãos que nada é impossível, né, irmãos? Para a gente sonhar, né, irmãos? Querer almejar as coisas com Deus, porque Deus, Ele quer fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina, né? Ele quer para a nossa vida muito mais do que aquilo que a gente imagina. Olha o que Moisés não passou no meio daquele deserto, né, irmãos? Moisés até falou, nossa, mas eu chegar na frente do faraó, pedir para que tire o povo do Egito, né? Moisés, muitas vezes, dentro do coração dele não acreditou, mas ele sabia, ele tinha a consciência, né? Ele tinha aquela... ele sabia que Deus, pela palavra de Deus, ele ia conseguir aquilo, porque foi uma palavra que Deus colocou e lançou na vida dele, né? E muitas coisas ele viveu, né? Sobre aquele deserto, o mar se abriu, o povo se rebelou, começou a cultuar outros deuses, ele teve paciência, né? Foi, não voltou para trás, não olhou para trás, mas perseverou. Amém, irmãos? Essa palavra que eu tinha para dar para os irmãos, queria agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus. Vamos dar os nossos avisos essa noite. Avisos, domingo, irmãos, evangelismo, às 17 horas. A congregação dos jovens também, como não vai ter ensaio, os jovens estão nos auxiliando. Culto da família às 18h30, tá? Segunda-feira é uma reunião, tá bom?